No ano 2000, aos 20 anos de idade, eu tive o meu primeiro corte químico, onde eu tive que praticamente raspar a cabeça. E depois disso eu notei hoje, com o conhecimento, a sensibilidade e o discernimento que Deus tem me dado, eu percebi que eu tinha praticamente um corte químico por ano no meu cabelo. E o primeiro, a gente nunca esquece, né? Ainda mais porque o primeiro não foi um negócio de pontinha quebrada. O cabelo dissolveu todo, ao ponto de, com 3 meses, eu chegar num determinado salão conhecido aqui, feira na época, e o dono do salão falou assim pra mim: olha, eu sei que já se passaram 3 meses, mas aqui não tem tratamento pro seu cabelo, tá? E aqui a gente só vai ter que dar um corte masculino. Beleza, eu dei o corte masculino. Só que na época que esse corte químico aconteceu, gente, ele foi o prenúncio de uma fase muito difícil da minha vida, muito. Eu diria que viver o que eu vivi aos 20 anos de idade, logo depois que esse corte químico aconteceu, foi algo assim que eu estar aqui hoje de pé contando para vocês, quase eu não estaria aqui, porque eu passei por alguns problemas na época, dentro do meu trabalho. Fui traída de forma muito leviana e isso me gerou um prejuízo financeiro muito grande na época. Eu ganhava muito dinheiro nessa época, onde o salário mínimo custava R$180, eu já ganhava uma média de R$2.000 a R$3.000 por mês. E eu não tinha maturidade para ganhar isso. E os colegas de trabalho na época estavam querendo a minha cabeça, né? Eles não suportaram essa ideia de eu, tão jovem, com quase a metade da idade deles, ganhar o que eu já estava ganhando, enfim. Passei por essa situação e acumulei na época um débito de R$10.000, que equivale como se fosse uns R$100.000 hoje. Fui afastada do trabalho de forma injusta. Como eu trabalhava com vendas, eu não pude... Como é que diz assim, meu Deus? Eu não pude... Não tinha como eu reaver esse dinheiro nessa época se eu não estivesse dentro da instituição trabalhando, porque na época na cidade não tinha nenhum lugar que fosse me remunerar à altura. E quando esse débito começou a acumular, eu pensei, aos 20 anos de idade, em tirar minha própria vida. E até que um dia, dentro da minha casa, tinha uma moça que frequentava lá a minha casa, tinha amizade com a minha irmã, ela é cristã. Késia, nunca me esqueço, uma serva de Deus, sabia tocar todos os instrumentos, inclusive nessa época ela me ensinou a tocar violão. E ela cantou uma canção da Cassiane, onde naquele exato momento eu estava pensando o que é que eu ia usar para tirar minha vida nesse dia. Se seria uma faca, eu só lembro da faca, e uma faca bem grande. Falei pra mim, tem que ser uma faca bem grande, porque o grande, né, vocês imaginam aí a situação. E no momento que eu tava tentando arquitetar, o momento que eu estaria sozinha dentro de casa, ensaiando o que é que eu ia fazer, Késia cantou aquela canção de Cassiane. É porque